né? Além de que esses testes, eles precisam ter manuais muito claros, explícitos, e que tenha direitinho ali todas as regras e normas de aplicação. Tem que ter tudo bonitinho ali escrito, né? Mas, principalmente, a questão desses estudos de normatização e validação. E, se vocês não sabem, mas eu acredito que já sabem, o CFP estipula 15 anos. Eram 20 anos antes, né? Aí as normas foram reconfiguradas. Então, são 15 anos para estudo de validade, precisão e normatização. Se vocês perceberem, tem alguns testes que eles são muito antigos. Eles datam, assim, do primeiro... Muito antigos, que eu digo, datam da primeira configuração do SATEPS, né? De 2003, né? Na verdade, a primeira avaliação geral do SATEPS, de testes que estavam sendo comercializados, foi em 2004, né? E vocês viram a quantidade de testes que foram colocados como desfavoráveis ali? Mas era 60% para cima de testes que eram colocados como desfavoráveis para venda. E, como eu já tinha falado na aula passada, foi uma confusão muito grande. E isso só evidencia e destaca a importância e a fundamentalidade do SATEPS. Inclusive, o SATEPS, ele é uma instância de regulamentação que é considerada a referência mundial, sabe? Se equipara a outros pontos de referência, porque o SATEPS é uma das únicas referências normativas que consegue abarcar todos os testes do país. Então, em outros locais, são instâncias diferentes que fazem essa regulamentação, etc. Mas aqui no Brasil não, tem uma instância que faz a regulamentação de todos. Então, o SATEPS, ele é referência mundial, e a importância dele não é só para dizer qual teste vai e qual teste não. É porque percebam que é nessa regulamentação que a gente consegue avançar e caminhar cada vez mais para o avanço da ciência na avaliação psicológica, né? Que essas coisas foram levadas a pagode, aí a gente vai começar a aplicar umas técnicas assim meio nubladas de avaliação, como já aplicam, né? Inclusive, dia desses eu acho que eles estavam usando, um colega meu me falou, né, que ele foi fazer uma entrevista de emprego, e eles estavam usando uma entrevista. Agora eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome da entrevista. E eles estavam usando essa entrevista, só que era uma entrevista super assim... tem lá os seus pontos sociológicos, mas não é uma entrevista avaliativa, sabe? Ela não é utilizada normalmente para avaliação. E aí eles estavam usando essa entrevista para classificar as pessoas que estariam empregadas ou não, as pessoas que iriam passar nesse seletivo ou não. E sim, gente, a gente sempre tem que estar olhando no SATEPS. Por quê? Porque às vezes o que acontece é que a editora, ela continua comercializando o teste, mesmo que o teste não tenha passado por aprovação no CFP. Às vezes o teste ele tá em período de renovação dos estudos, os estudos estão sendo realizados, e a editora, às vezes, ela não parou de vender o teste, né? Ou então, se o teste tá para vencer e tal, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, tipo assim, se o teste tá para vencer, né, e os estudos ainda não forem entregues, talvez não seja melhor não comprar, talvez seja melhor comprar outro. Justamente porque, né, você compra o teste vence, sei lá quanto tempo a editora vai levar para demonstrar, levar esses estudos de validade, precisão e normatização. E aí você vai ficar com o teste parado lá. Você pode aplicar? Não pode, mas tem gente que aplica. Mas não sei, né? Vai que o CRP bate na sua porta e fala, então, esse teste aqui tá inválido no SATEPS. Então, assim, enfim, né? Tem outra pessoa aqui que falou a questão do construto. Quem mais, gente, escolheu pelo construto? Vocês viram que o bacana do SATEPS é que você consegue escolher a área também a qual você deseja aplicar.
Então, você pode colocar lá que você quer um teste na área organizacional, na área clínica, na área educacional. E aí ele te dá várias opções, né? Então, é por isso que eu digo, gente, novamente, não sou só eu que digo, é estudos e construtos teóricos que falam isso. A gente precisa dar uma lida e a gente precisa se habituar a fazer como vocês fizeram nessa atividade aqui, de pesquisar estudos que foram realizados através desse instrumento. Aí você vai ver, se enquadra ou não naquilo que eu quero. Isso aqui é bacana ou não para eu levar para minha prática, né? E outra coisa, gente, fundamental, que eu estava falando na disciplina de psicodiagnóstico essa semana. Uma coisa que é muito importante é que nós escolhamos testes que tenham a ver com a nossa abordagem, ok? Como assim? Vocês já decidiram, gente, qual abordagem que vocês querem seguir? Me digam aí. Já decidiram? Não? Não julgo vocês, gente. Normal. Não se pressionem não se pressionem a isso, a decidir essa abordagem aqui e agora. Mas assim, na prática é importante, né? Mas até então vocês ainda têm tempo aí para escolher o que vocês querem fazer, em onde vocês querem chegar. Eu sempre dou o exemplo da professora Socorro, né? Vocês sabem da história da professora Socorro. A professora Socorro, se eu não me engano, ela era da análise do comportamento. Eu acho que era comportamental, não lembro. E aí, ela mudou de abordagem no doutorado dela. E agora ela tá na área da psicanálise. Então, assim, né, sempre tem a chance. Porém, mesmo que sempre tenha a chance da gente mudar, né, a gente tem que ter ciência de que precisamos de uma abordagem para nos direcionar com relação às nossas práticas e técnicas, né. Eu já ouvi gente psicóloga falando que, eu uso com fulana, eu uso o Jung com outra fulana, eu uso comportamental, aí esse paciente aqui parece mais com fenomenologia. E eu tava falando, nossa, minha filha, meus parabéns pra você que consegue se aprofundar em 3, 4 abordagens aí ao mesmo tempo, profundamente, para conseguir aplicar essas técnicas na pessoa. Incrível, sinceramente, eu acho incrível. Mas é impossível, não dá. Então, assim, tendo em vista essa questão do aprofundamento, tendo em vista a questão das técnicas que a gente precisa estar aplicando aí no dia a dia, é fundamental que nós tenhamos ciência da nossa abordagem. E, inclusive, para comprar instrumentos. Professora, assim, mas eu sei lá, eu sou da área da psicanálise, eu sou de uma área mais humanista e tal. Sim, gente, existem testes que pertencem à abordagem ou já foram utilizados mediante a essa abordagem. O que não pode, não é que é proibido, o CFP ele não proíbe explicitamente isso. Porém, é desonesto, né, com a pessoa que você vai aplicar. Por quê? Por exemplo, você trabalha numa área e aí você compra um teste projetivo baseado em psicanálise, sendo que você entende superficialmente quase nada de psicanálise porque não é a sua abordagem. E aí você compra o teste só porque você viu que ele é bom para aplicar em clínica. E aí você compra. É desonesto com a pessoa que você vai estar aplicando esse teste, justamente porque você não vai saber interpretar esses dados com a profundidade que esse instrumento necessita, né? Então a gente precisa ter ciência que, além de, antes da gente comprar o teste, além da gente pesquisar sobre os estudos, né, que foram feitos, sobre os estudos de normatização, etc., pesquisas que foram realizadas com esse teste, a gente também tem que saber qual é a abordagem que esse teste utiliza, né, em que ele se baseia teoricamente, ver se é similar, se tem alguma coisa a ver com a abordagem que a gente trabalha, justamente para a gente conseguir aplicar esse instrumento com uma exatidão, com uma profundidade maior. Porque assim, gente, os instrumentos mesmo que são mais fechados, mais psicométricos, beleza, muito bacana, tem ali todas as suas normas bonitinhas, é um negócio mais objetivo, porém, a interpretação dos scores e a devolutiva e talvez o laudo que você vai ter que elaborar a partir dali
depende muito mais de você do que do instrumento em si. O instrumento, ele vai te dar um direcionamento, ele vai te dizer score, ó, essa pessoa, ela se enquadra no score tal, essa pessoa se encaixa aqui, entendeu? Mas ele não vai te fazer, por exemplo, uma junção com a questão da história de vida da pessoa. Ele não vai fazer uma contextualização geral e nem uma interpretação final dos motivos, razões, potencialidades, fraquezas daquela pessoa e no que você pode estar usando isso. Então, é fundamental que a gente atrele isso, não sejamos Frankenstein, eu sou da fenomenologia e aí eu uso um instrumento comportamental e aí eu aplico uma técnica junguiana e aí eu falo de Lacan. Não, calma aí, gente, calma aí, pera, uma coisa de cada vez, ou você é isso aqui, ou você é isso aqui, ou você faz isso aqui. Se você tentar atrelar tudo junto, tudo acaba ficando muito superficial. Não tem aquele negócio do Twitter? Mas, professora... Oi? Perdão. Quando a gente estuda, falam pra gente assim, ó, aprofunda em uma, mas use as outras também, tipo, porque todas têm contribuições. Então, assim, as outras não podem contribuir, mesmo eu me voltando só pra uma? Depende, Alcione, o que você quer dizer com contribuições? No caso, você está falando de contribuição teórica, de que tipo de contribuição seria essa? Porque assim, o que acontece na prática? A abordagem que você elege, né, para trabalhar, ela vai te dar uma visão e uma perspectiva a respeito do seu trabalho. Se você, por exemplo, quiser atender na clínica, a abordagem que você seleciona, ela vai te dizer como interpretar, como acolher aquela pessoa, como direcionar e como intervir naquela pessoa, no caso daquela pessoa, certo? Beleza. A gente sabe que a maioria das abordagens tem ali um pezinho em outra. Sempre é assim, né? A abordagem gestaltista, ela veio da fenomenologia, então tem muitas coisas aí que são muito parecidas. É claro que contribuições podem servir, mas o que a gente não pode fazer é utilizar de técnicas e práticas de outra abordagem, né? Então eu vou utilizar, porque, gente, eu fico muito presa em uma abordagem, eu não conheço tantas outras. Mas aí eu vou aplicar uma técnica gestáltica de fechamento, de algo assim, dentro da fenomenologia. Talvez case, porque fenomenologia e gestalt andam muito ligadas uma com a outra. Mas aí você perde o foco. E aí, para você aplicar uma técnica e uma estrutura de outra abordagem na sua, você vai ter que ter profundidade nas duas. Inclusive, ter profundidade suficiente para conseguir casar, teoricamente, as contribuições das duas coisas. Para que não fique uma coisa tipo, eu achei que isso aqui é parecido, então eu vou falar aqui de Jung. Entende? A gente tem que ter muito cuidado por esse direcionamento. Novamente, contribuições de outras abordagens, bacana, tem, toda teoria tem. Não tem problema durante a sessão você é comportamental e falar, Freud disse isso aqui, Lacan disse isso aqui. Não tem problema. O que a gente não pode fazer é tentar misturar as técnicas e práticas. Um dia, esse paciente aqui se parece muito com uma abordagem lacaniana. Eu acho que esse paciente aqui é comportamental. Isso é desonesto não só com o paciente, mas com seus outros colegas de profissão. Vou dar um exemplo que eu dei na aula de ontem. Seguinte, você atende numa base mais gestaltista, tá? Gestáltica. Você atende nessa abordagem e aí chega um paciente para você que o único objetivo dele ali na terapia é conseguir superar o trauma de avião. Ele quer superar o trauma de avião dele, ele precisa disso e ele quer um resultado ali. Tá, beleza, às vezes a gente sabe que os pacientes que chegam assim já querendo um resultado não são muito bacanas para nossa prática, para nossa profissão. Porém, o objetivo dele ele tem um foco nisso. O que é mais bacana? Será que o melhor a fazer é você chegar, falar assim, olha, na Gestalt a gente não trabalha dessa forma, a gente explora outros âmbitos, né? Filha! Você quer sair, filha? Vá.
Tá, continuando. Aí, beleza, né? O que é melhor? Você falar assim, não, atendo você, vamos lá. Aí você vai, cata ali uns pititicos em outras abordagens, e aí você vai, eu vou falar de trauma, vou falar de como vencer o trauma, vou me especializar aqui, fazer uma especialização rapidinho. Ou é mais honesto você falar assim, olha, aqui na Gestalt a gente não trabalha dessa forma, nossas expectativas são essa. Agora, se você quiser trabalhar focado apenas nisso, na resolução desse seu trauma, posso te indicar um colega da comportamental cognitiva que já trabalha mais no âmbito de treinamento, né? De questão de fobias, de questão de transtornos. Então, se você quiser, você dá a escolha para essa pessoa. Isso torna o seu atendimento muito mais honesto e muito mais benéfico. Talvez não para você, porque você perdeu aquele paciente, você não vai ganhar o salário ali, né? Mas você vai estar agindo eticamente. Você sabe que aquilo, a expectativa que o paciente tem, né? E eu não tô falando só a expectativa de melhora, de diagnóstico, não. A expectativa de tratamento talvez não seja adequado à sua abordagem. E aí você vai comunicar um colega seu de profissão e vai falar, fulano aqui quer trabalhar nisso, focado nisso e tal. Entendeu? A gente tem que sempre estar trabalhando em conjunto com os outros, porque é outra coisa que acontece muito. A gente, no estágio, a gente atende um público específico, certo? A gente nunca trabalha, cada professor trabalha com um público específico. Se eu não me engano, quantos professores estão trabalhando em clínica agora, gente? É a professora Socorro, a Pamela tá trabalhando com a clínica? Pamela, quem mais? Eu não lembro mais ninguém, quem é que trabalha com clínica? A Joelma, né? E... não sei. Não lembro quais são os outros professores que estão trabalhando com clínica. Vocês sabem, gente? A Nilza tá trabalhando com clínica, tá? Gente, vocês estão aí? Minha internet caiu. O que aconteceu? Tudo certo, a gente só não sabe responder. Ah, tá. Não, pois é, mas eu acho que são... É porque eu realmente não lembro quantos professores estão dando clínica agora. Mas, enfim. O que acontece é que cada professor tem um público específico ali, né? Então, por exemplo, se eu não me engano, a professora Joelma trabalha com adolescente e adulto. Não tenho certeza. A professora Socorro trabalha com terapia de casal. A professora Pamela trabalha com terapia infantil, né? O que acontece, gente? Você vai estagiar naquilo, você vai fazer leituras a respeito daquilo. Então, por exemplo, no meu estágio clínico, eu atendi adultos, né? E aí, eu me especializei entre aspas, né? O que eu tenho de conhecimento e de leituras é com atendimento em adulto. Aí a gente tem duas opções, na hora de ir para o aperfeiçoamento profissional ou na hora de trabalhar da prática mesmo, né? Ou a gente atende claramente aquele público, porque é o público que a gente tem profundidade, que a gente tem leituras e embasamento teórico para isso, ou a gente se aperfeiçoa em outras coisas, né? Faz leituras, se aprofunda em outras coisas para atender outros públicos também. Mas o que normalmente acontece, e eu vou ser bem séria para vocês, o que normalmente acontece é que às vezes a gente sai da universidade e sai atendendo todo mundo. E o pessoal quer atender todo mundo. Atendo criança, atendo adolescente, atendo casal, atendo família, atendo idoso. Não, pera, gente, calma, você não tem embasamento para fazer isso. Você não tem um aprofundamento para atender cada público, exige uma técnica diferenciada. Trabalhar com criança é estudo por trás de estudo, dependendo da abordagem que você fizer, são técnicas e coisas diferentes. Trabalhar com adulto
Outra coisa, trabalhar com adolescente, cada coisa exige um nível de conhecimento adequado para aquela situação. Então a gente não pode tentar abarcar o mundo com as mãos, às vezes pegar uma coisa e se focar naquilo, né? Mesmo que reduza a amplitude do seu público, mesmo assim vai ser benéfico tanto para você quanto para a pessoa que vai estar te atendendo, que vai estar sendo atendida, porque aí você vai poder atendê-la com uma melhor qualidade e com uma disposição, uma interpretação muito mais precisa, né? E aí, gente, mais alguma dúvida com relação à atividade? Como que foi aí? Gente, pra todo mundo que mandou a atividade chegou, tá? Não se preocupa, não. Então, vamos lá. Vocês estão tão quietinhos hoje. Tá todo mundo bem? Cadê? Tu acha, Alcione? Esse semestre passado a gente conversava que só que aconteceu nas férias. Calma, gente, já já o semestre acaba e inicia de novo. Só pra quem não viu, eu já coloquei os links os links do YouTube, coloquei no Cigar, tá? Laís nem fala. Nem fala. Ai, minha mão tá coçando. Será que eu vou receber algum dinheiro? Granas. Então, vamos lá. Na aula de hoje, assim como na próxima aula, né? Essas duas aulas seguintes são aulas revisativas. São aulas que a gente vai rever alguns conceitos que são muito importantes. Por quê? Nessas duas aulas a gente vai rever conceitos e a partir da aula que vem vai ter uma aula síncrona que já está reservada e a partir das outras aulas é só instrumento, gente. É só instrumento. A gente vai ficar vendo instrumento, como aplicar, como fazer e reavisando para todo mundo, para quem não estava aqui, as aulas de instrumento não serão gravadas, gente. Não poderão ser gravadas, ok? Né? A gente não pode divulgar informações sobre testes. Eu vou... Vamos rever construto? Teodora, eu não coloquei aqui no slide, mas a gente revê sim, não tem problema não. A gente fala aqui, conversa. Inclusive, bacana para vocês tirarem as dúvidas que ficaram do semestre passado. O que é construto, o que é fator, tá bom? O que eu ia falar? Sim, gente, as aulas dos instrumentos, elas não vão ser gravadas, né? Pra gente não quebrar a legislação do CFP, falando que as características dos instrumentos privativos dos psicólogos não podem ser divulgados, ok? Então, só para avisar para vocês, inclusive no Cigar já tem todas as aulas programadas para os próximos... o que vai acontecer daí, tá? Daí pra frente. Então, infelizmente, eu não vou poder gravar essas aulas, não vou poder disponibilizar pra vocês, tá bom, gente? Então, assim, quem quiser muito aprender sobre os instrumentos, não só quem quiser muito aprender, né? Mas é pra participar das aulas mesmo. Estaremos aqui. Professora? Oi. Você falou que nessa disciplina, nossa avaliação seria a publicação de um artigo. Uhum. E aí, até agora, a gente não começou a escrever, né? E assim, eu acho tão curto o tempo, né? Uhum. Eu fiquei me perguntando, fiquei preocupada. Quando é que a gente ia começar a escrever? Porque pode ser que fique muito afoito. Uhum. Então, mana, não se preocupa não, cara. Não se preocupa não, mas real, a gente tem pouco tempo aí, né? Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. É porque assim, né? Eu tava na dúvida se a gente ia construir um artigo
eu queria muito a gente poder aplicar um instrumento informatizado para construir um artigo, porém eu acho que isso não seria possível, porque a universidade não adquiriu nenhum instrumento informatizado. Todos os instrumentos que foram adquiridos pela universidade são instrumentos físicos, né? Então eu estava repensando essa questão do artigo, Laura, justamente por conta do que nós faríamos. A partir de que olhar nós faríamos essa pesquisa. E outra coisa, que é a questão dos instrumentos. Eu não sei se vocês sabem, tem, eu acho que foi o não foi o CFP, eu acho que foi o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, que ele publicou alguns anos atrás diretrizes para o ensino de avaliação psicológica. E só para vocês terem uma ideia, para a gente ter um bom estudo de avaliação psicológica, eu precisaria de, no mínimo, umas 6 disciplinas. E o que eu estou preocupada nesse semestre? Eu estou preocupada que a gente não teve contato ainda com nenhum instrumento. E para ser bem sincera, na minha graduação, eu só tive contato com 2 instrumentos, o que dificultou muito a minha prática. Por quê? Porque quando eu vim para a ação, né, para o trabalho mesmo, eu estava perdida, não sabia que instrumento escolher, como que aplica, como que interpreta os scores. Então eu acho que eu vou reavaliar essa questão aí da avaliação, da construção de artigos, justamente porque eu quero que a gente se foque nesse semestre em conhecer, porque na ementa tá assim, na ementa tá falando que a gente tem que estudar os instrumentos, né? E a questão da pesquisa também, mas a pesquisa é um ponto meio que à parte, né? Mas é a gente conhecer esses instrumentos e ter acesso e visualizá-los e saber aplicá-los, né? Para que quando vocês forem para a prática, vocês saibam eleger, escolher e fazer aí essa manipulação não, né? Interpretação e divulgação dos scores e resultados. Então vamos ver como é que vai ficar. Mas provavelmente eu acho que esse meu primeiro plano aí não vai dar muito certo não, infelizmente. Até porque a gente termina o semestre em outubro, né? Termina o semestre em outubro e aí a gente tem acho que uns 15 dias só de recesso, né? E depois a gente volta. Mas vamos conversando. Mas a gente pode até, quem sabe, né, professora, em vez de produzir um artigo, produzir uma dissertação, que não é a mesma coisa que um artigo, mas que tem um grande valor de publicação no nosso currículo, né? Pelo menos é uma publicação. Vamos ver como é que a gente vai construir aí. Porque assim, o que acontece? Como esse semestre a gente vai se focar muito em ver e trabalhar com os instrumentos mesmo, me preocupa o fato de que, por exemplo, na disciplina de métodos de pesquisa, é mais fácil a gente conseguir trabalhar com publicação e etc. Por quê? Porque faz parte do âmbito da disciplina. Não que não façam avaliação psicológica, mas, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com instrumentos sobre estresse, seria interessante que, para a gente fazer um artigo, alguma coisa sobre isso, a gente trabalhasse inteiramente com ele, fisicamente com ele, inclusive com a sua aplicação. Mas, não sei, né? Não sei. Mas espera, Laura, o que você quer dizer com dissertação? Me explica aí. Porque dissertação pra mim é um negócio, não sei se o sentido é o mesmo. Eu não sei explicar muito bem. Quem me explicou isso foi a professora Socorro, né? Que eu tô fazendo uma pesquisa aí com ela. E aí eu propus, no caso, uma pesquisa que era muito complicada. Ela falou que seria mais fácil para mim eu fazer uma dissertação antes. Que, pelo que eu entendi, mais ou menos é o seguinte: é uma publicação sobre... você relaciona vários artigos, várias experiências, coisas que você lê na universidade, e aí você relaciona e faz como se fosse um estudo bibliográfico. Você faz uma pesquisa bibliográfica, entendeu? Você vai relacionando os autores. É tipo um texto simplificado das coisas que já existem, entendeu? Acabei de ver aqui, a Teodora mandou.
Bem interessante mesmo, realmente. Eu não tinha pensado por esse âmbito. Né? Como a gente trabalharia com vários... A gente vai trabalhar com vários instrumentos, a gente pode estar escolhendo, né? Selecionando grupos, e aí cada grupo fica responsável por um instrumento. E talvez fazer uma pesquisa bibliográfica a respeito de como esse instrumento é utilizado, né? Como ele pode ser utilizado em determinada área. Bacana a ideia. Vamos... E é considerado bem interessante esse tipo de pesquisa, porque ela acaba sendo usada por outros estudantes de graduação. Né? Sim. Assim como os artigos. Vou sim, Lara. Vou disponibilizar o slide. Olha, vocês já querem copiar meu slide, né? Mentira. Gente, deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês não conhecem, não? Esses modelos aí não sou eu que construo, não. Eu pego nesse site aqui, ó. Slides Go o nome. Tem vários modelos que são lindos, lindos, lindos. E aí eu vou só ajustando as minhas necessidades. Mas os modelos são todos gratuitos. Se você tem conta no Google, você consegue pegar até 2 modelos de slide por dia. Vocês conheciam não, gente, o Slides Go? Ele é lindíssimo. Os slides de lá são bem bonitinhos. Pois é, ele é bem interativo, bem facinho de usar, inclusive. E os slides são muito fáceis de pegar. Obrigada, eu escolhi com carinho. Então vamos lá, gente. Vamos começar revisitando aí esses conceitos. E eu queria saber de vocês, o que vocês lembram de validade, precisão, normatização, padronização? O que vem na cabeça de vocês ainda entre as férias e a volta às aulas sobre esses conteúdos aí, hein? Se ainda vem alguma coisa na cabeça de vocês quando vocês escutam essas palavras aí, belíssimas. Só uma pequena confusão, porque validade e fidedignidade, para começar, sempre me confunde. A validade é aqui, mede o quanto o instrumento consegue avaliar o construto que ele foi proposto, é isso? Isso, exatamente. E a fidedignidade ai meu Deus, tem a ver com scores. Por aí, os dois têm, né? Então, para saber se o público, ai meu Deus. Calma. Aquele negócio de teste e reteste. Faz parte da fidedignidade, teste e reteste. Isso, mas eu não tô sabendo colocar em palavras, mas é disso que eu lembro. Mas já temos alguma coisa aí, que mais? A fidedignidade é quando você vê se os números, se os resultados, pelo menos o que eu lembro, né? Se os resultados que foram obtidos a partir do teste, eles correspondem à realidade. Uhum. E aí tem alguma questão estatística aí de que você tem que ter no mínimo uma porcentagem aí para considerado fidedigno, porque também tem uma margem de erro, né? Uhum. Tem uma margem de erro que você pode, no máximo, alcançar ela, e depois dela, se você passar disso, de um número da estatística aí não é considerado mais fiel à realidade. Sempre tem estatística envolvida, né? Nos dois conceitos tem. Isso, Lívia, é confiável. Ana Paula lembrou do exemplo. Caraca, Ana Paula, você lembrou do exemplo. Emocionada. Sim, é o exemplo da balança, né? Fidedignidade tem a ver com precisão, né? Mas calma, vamos lá. Vamos lembrar, vamos rememorar aí esses conceitos para vocês nunca mais esquecerem. Agora, professora, de tantos conceitos que a gente aprendeu semestre passado, por que revisar exclusivamente validade, precisão, padronização, normatização? Por quê? E eu vou deixar claro para vocês. Porque é através disso que a gente vai escolher os nossos instrumentos para a prática. É através da validade e precisão. Não é só pelo nome bonitinho, não, gente. Às vezes a gente vai pelo nome, que é lindo, né? Bacana, parece interessante. Mas não é através disso que a gente escolhe um teste se a gente sabe se o teste é confiável ou não. É através desses parâmetros aí de validade, precisão e padronização, tá? Não, principalmente validade e precisão. E assim, vamos lá.
Fidedignidade, confiabilidade, precisão é a mesma coisa. Tem livros que falam de confiabilidade, tem livros que falam de precisão, tem livros que falam fidedignidade. É a mesma coisa. Confiança é a mesma coisa. Sinônimo. Fidedignidade é a confiança do instrumento. Então, assim, quando a gente está na nossa prática, né, que a gente vai usar os testes, instrumentos psicológicos para alguma coisa, a gente vai tomar uma decisão através daquele score que a gente obteve. Então, se você vai aplicar um teste para falar de dislexia, por exemplo, ou para falar de TDAH, eu acho que não tem instrumento sobre dislexia, eu acho, não lembro. Mas se você vai aplicar um instrumento para isso, ele vai te dar um resultado. Beleza, te deu um resultado lá, digamos que seja um instrumento de TDAH, e aí deu altos índices aí com relação... Ou então, vamos para a carteira de habilitação, CNH. Você vai fazer um teste de atenção concentrada. Só que a sua atenção concentrada, o quanto você consegue se focar em um elemento, deu muito baixa. Tá lá quase assim, zerado. É um resultado muito forte, né? Um resultado assim que te diz alguma coisa, que você não consegue, sei lá, sentar no computador e ficar 10 minutos estudando. Atenção concentrada, talvez. Então ele te deu um resultado aí, só que beleza. Esse resultado que eu tirei aqui, ele realmente é confiável? Será que esse resultado que eu obtive aqui nesse instrumento, ele tá realmente certo no que ele tá me dizendo? Então, não é só para você, mas também para a pessoa que está recebendo essa avaliação. Eu acho que foi com a turma de avaliação 1, agora eu não lembro que turma foi, que a gente estava discutindo sobre a questão do... Ou foi com vocês, gente? Ou foi com o psicodiagnóstico? Não sei. Que a gente estava discutindo com a questão da CNH, né? Para tirar a CNH, vocês passam por diversos testes, entre eles, eu acho que o palográfico, né? Qual mais, gente? Alguém lembra quais foram os testes que vocês... Para quem já tirou a carteira, eu nunca fiz autoescola, então eu não sei dizer para vocês. Mas tem esses testes de atenção, né? Tem o palográfico, tem alguns que aplicam o BFP, a bateria fatorial de personalidade, o de associação de imagens, tem esses testes aí diversos, né? E aí o que acontece muitas vezes é que, primeiro, você não sabe, você não faz ideia de como desenhar palitinho vai te dizer se você tá apto ou não para alguma coisa. Muita gente que fica, ué, o que isso aqui tem a ver? E aí dá lá não apto e você não faz ideia do porquê deu não apto, você não faz ideia de como que a pessoa que interpretou seus scores chegou àquele resultado, e no final das contas eu tô não apto por quê? Né? O que rolou aqui no meio do caminho que me deu esse resultado? Beleza, é para isso que serve a fidedignidade. Se vocês não sabem, todas as vezes que vocês aplicarem um instrumento, seja ele em concurso, seja ele na psicologia do trânsito, se pedirem para você a devolutiva, você tem que dar. É direito da pessoa de receber a devolutiva da sua avaliação. É claro que na devolutiva você não vai expor todas as condições teóricas e etc. Mas se, por exemplo, você trabalhar numa clínica do trânsito e a pessoa recebeu um apto, ou recebeu um não apto, ou até mesmo um apto, e ela quiser saber como foi que você chegou a esse resultado, através de quê, como que isso se configura na vivência dela, você vai ter que esclarecer para essa pessoa o que aconteceu no meio do caminho. A pessoa, ela tem o direito de receber essas informações. Então, essa é uma das utilidades da fidedignidade, porque na hora de a pessoa perguntar, talvez, onde você se embasou, isso aqui, esse instrumento que você está usando, ele é confiável? A fidedignidade vai te dar essa resposta. Ela vai dizer sim, é confiável, porque foram feitos testes correlacionais aqui com outros critérios e foi percebido que esse instrumento, ele é sim de confiança, ele está apresentando resultados que são precisos, ok? Um exemplo, a fidedignidade, ela se baseia na consistência e precisão dos resultados.
imagina que nós, estudantes de psicologia, vamos fazer uma pesquisa muito chique, né? E a gente vai pegar um grupo de estudantes calouros que entraram agora. E aí a gente vai aplicar um teste de... não sei. Teste de quê, gente? Nos estudantes calouros. Não sei, de sociabilidade. Pronto, a gente vai aplicar um teste para falar de habilidades sociais com relação à socialização com os outros, né? Por que a gente vai aplicar isso? Porque a gente quer saber se, sei lá, no decorrer do curso de psicologia, essas pessoas, elas se inibem mais ou elas se tornam talvez mais extrovertidas, se elas conseguem se comunicar melhor com o outro. Não sei vocês o que vocês acham que daria os resultados aí? Vocês acham que durante o curso de psicologia a gente aprende a ser mais sociável? Ou a gente se torna mais fechado e carrancudo? Não sei, depende, né? Mas assim, aí a gente vai aplicar esse teste com o mesmo grupo de estudantes. Cada ano a gente vai fazer a aplicação desse instrumento. Beleza. Um teste que é fidedigno, ele vai dar pouquíssima variância nos resultados. E a variância que der é uma variância que já era esperada pelo teste, né? Então, um teste fidedigno é aquele que garante que, se você aplicar o mesmo teste no mesmo grupo de pessoas em um determinado intervalo de tempo, esse teste não vai dar um desvio muito grande dos seus resultados. É como o exemplo que a Ana Paula lembrou, a balança, né? A balança que é confiável é aquela que você vai, se pesa, dá um valor. Aí daqui a uma semana você se pesa de novo, dá outro valor. Mas não é um valor tão distante daquele valor inicial. Ou então é aquela balança que você se pesa várias vezes e ela dá valores muito similares, né? Então, a fidedignidade, ela se baseia nisso. Aí vocês me perguntam, mas professora, mas a gente mede na psicologia comportamento, personalidade. São coisas que, sabe, mudam, né, durante o tempo. Sim, mas a questão é que os instrumentos, eles são preparados para essa mudança. É por isso que nos instrumentos a gente fala de erro. Sem a fidedignidade, sem essa confiança no instrumento, sem esses estudos de fidedignidade, nós estamos sujeitos ao erro de mensuração. O que é esse erro de mensuração? Primeiro, a gente tem que ter ciência na nossa cabecinha que a gente nunca vai conseguir evitar o erro. Nunca. Em nada que a gente faça. Em atitude nenhuma que a gente tome na nossa vida. Em instrumento nenhum. É impossível evitar o erro. E isso não é benefício das ciências humanas não, tá, gente? Nas ciências matemáticas, nas ciências físicas, né? Nas ciências mais... Ih, gente, vai acabar. Pera lá que a gente vai pra outra salinha. Vamos para outra sala, minha gente. Tá aí o link. Esperando vocês lá. Eu ia falar, mas aí voltou. Tá. Então, pessoal, continuando, né? O erro, ele é inevitável em qualquer medida. A partir do momento em que você vai realizar uma medida, você já sabe que vai ter um erro aí.
O erro, ele não é evitável, mas ele pode ser controlado. Como que ele pode ser controlado? Primeiro, sabendo que ele existe, né? Se você sabe que o erro existe, então você vai tentar se prevenir dele, e também dentro do seu instrumento, você precisa colocar ali que aquele instrumento tenha lá a sua porcentagem de erro. É igual a pesquisa eleitoral, né? Que tem ali, sempre tem a medida do erro para mais ou para menos. Isso é sempre importante a gente saber, que o instrumento ele não é perfeito, não, gente. Ele tem as suas variações. Agora, peraí, não era isso que eu queria falar, então. Então, o que importa nessa pressuposição de que o erro vai sempre acontecer, não é ficar preocupada, meu Deus, o erro vai acontecer, mas é conseguir controlá-lo de alguma forma, dependendo de qual fonte ele tem, né? Porque a gente sabe que erros são muitos. Muitas fontes de erro a gente vai relembrá-las um pouquinho mais pra frente. Mas nós precisamos estar preparados matematicamente e também através da nossa aplicação e interpretação dos scores também. A gente tem que trabalhar a nossa precisão para reduzir ao mínimo essa questão do erro. Essa preocupação de erro de mensuração, o erro do teste, ela se faz mais em relação mesmo aos construtores de instrumento. Nós, os pesquisadores, né, se vocês não quiserem ser construtores de instrumentos, se vocês quiserem ser apenas avaliadores, apenas não, né? Ser avaliador psicológico é muito bacana. Nossa, é muito bacana, mas assim, se vocês não quiserem trabalhar aí nessa área de aplicação e tal, de construção e tal, o aplicador, o que ele tem que se preocupar com relação ao erro é tentar reduzir ao máximo erros aleatórios que podem vir do ambiente, né, de si mesmo, da forma de aplicação, que podem vir de comportamentos da pessoa que está recebendo esse teste, né? Então, por exemplo, nenhum teste se aplica ao acaso. Pelo menos não era para se aplicar, né? A gente estudou semestre passado que a avaliação psicológica ela é um processo, né, gente? Tem início, tem meio, tem fim, tem planejamento inicial. Para realizar uma avaliação psicológica, a gente precisa se planejar. A gente precisa ter ciência de que exige um método, né, que tem objetivos. Então, é o seguinte, dentro da avaliação psicológica, existe ali uma questão que é de entrevista, que é de observação. Se você percebe durante a entrevista, ou a partir de observações, que a pessoa que está respondendo aquele instrumento, ela não está motivada nem um pouco para responder, ela não está gostando, ou ela está mal, ou ela está estressada, ou ela está ali de alguma forma passando por um momento difícil da vida dela, e você vai aplicar um teste falando, sei lá, sobre inteligência, por exemplo, que é um teste que exige uma concentração muito grande. Se a pessoa não está bem, se você percebe, primeiro visivelmente e depois através da fala da pessoa que ela não está bem, muito provavelmente essas situações que estão acontecendo fora do ambiente de testagem vão interferir e influenciar completamente nos scores dessa pessoa. Então, cabe a nós, os aplicadores, estarmos cientes de todas essas fontes de erro, né? A fonte de erro do instrumento fica com os construtores de instrumento. Agora, nós, os aplicadores, precisamos nos ater a essa atenção especial a essa aplicação dos instrumentos, que seja algo que a gente aplique de forma a reduzir o máximo possível essas fontes de erros que são aleatórias, ok? Então, alguns teóricos, né, eles já vêm com uma pressuposição de que professora, quando que eu sei que um teste é fidedigno? É simples. Você sabe que um teste é fidedigno quando você aplica ele e recebe os scores desse teste. É muito mais fácil a gente saber que um teste é fidedigno a partir da sua aplicação e dos resultados que ele vai me dar, do que da pressuposição teórica e blá blá blá. Tanto que, quando a gente vai ver os instrumentos de mensuração de erro, né, de evidências de mensuração do erro mesmo,
a gente percebe que a maior parte desses instrumentos, para saber se tem erro ou não, eles partem da aplicação. Por exemplo, o exemplo que a Alcione deu, né, do teste-reteste, que faz parte da mensuração de erro da fidedignidade. Exige a aplicação. É através dos resultados que você vai obter, né? Teste-reteste você vai aplicar 2 vezes. Aí é a partir desses resultados que você vai obter que você vai retirar uma conclusão dali. Então, a fidedignidade do teste se mede a partir dos seus scores. Um exemplo muito claro, um piano, né? Nossa, esse piano aqui, eu tenho um piano na minha sala, e esse piano aqui eu mandei afinar e ele tá afinadíssimo, perfeito para tocar. Ok, mas não adianta nada esse piano tá bem afinado e a pessoa que for tocar for um completo leigo em tocar piano. Provavelmente ele vai tocar só aquela musiquinha lá, A, B, C, D, E, F, G, ou então parabéns para você de dedinho e dedinho. A qualidade do som não vai ser a mesma que, por exemplo, você estiver com um pianista muito famoso, com anos de trabalho. Outra coisa, a qualidade do som do piano não adianta estar afinado, não adianta ter um grande pianista e você colocar um piano no meio de uma avenida super movimentada. Não vai adiantar, não vai dar para ouvir, o som vai se perder no meio dos outros barulhos, vai ficar talvez não agradável ao ouvido. Então percebam que não adianta só o piano estar afinado, não adianta só o pianista ser muito bom, depende também do ambiente, de estar um ambiente mais fechado talvez, de um ambiente que tem uma boa acústica. Então a fidedignidade, a mesma coisa da validade, a gente vai ver mais à frente, a questão da validade é a mesma coisa. Não adianta só o teste estar muito bom, a fidedignidade também pertence, porque como a fidedignidade depende do score, né, depende do resultado, isso significa o quê? Que como que a gente chega no resultado? Aplicando o teste. E para aplicar exige o quê? Um aplicador. Para aplicar exige o que mais? Um ambiente. Para aplicar exige o que mais? Uma pessoa que esteja respondendo ali. Então a fidedignidade ela envolve todos esses fatores, tá bom? E aí, quais são as possíveis fontes de erro que a gente pode chegar aí na conclusão que existem e que podem interferir na nossa aplicação, que podem interferir aí no nosso resultado? Bom, temos 3 possíveis fontes de erro, né? 3, assim, classificatórias, né? Porque dentro dessas tem motivações e motivações. Tem o contexto, o testando e o teste em si. Deixa eu ver com outro... Não, peraí. Falando disso aqui. O contexto. Onde que você está aplicando esse teste? Eu estou falando só de ambiente? Não estou falando só de ambiente, tá? Eu estou falando de para quem esse teste foi feito e em quem você está aplicando também. Isso influencia muito. Isso pertence mais à validade, mas também, se você aplica um teste sem adequação, um teste internacional, sem adequação, sem estudos de precisão para a população, precisão e validade para a população brasileira, esse teste vai ter os seus resultados completamente enviesados. Então, quando eu falo de contexto, eu não estou falando só que o ambiente tem que estar limpo, né, tem que estar bem arejado, não pode ter barulho. Isso aí é básico, a gente já sabe que não vai aplicar um teste ali no meio das conversas. Inclusive, gente, quando eu fiz a avaliação psicológica 3, a gente teve uma experiência que foi bacana, mas em uma experiência real de avaliação psicológica, isso nunca aconteceria. Eu acho que se o comitê de ética visse, acho que o comitê de ética ia desmaiar. Por quê? A gente tinha um instrumento para aplicar, inclusive foi o HTP, né, em uma criança. E a gente ia aplicar esse instrumento e tal. Só que, imaginem só, que eu acho que eram umas 10 pessoas no grupo. E aí acabou que, não, gente, não vai ficar as 10 pessoas do grupo na mesma sala aplicando teste numa criança. Não vai, mas vamos ficar 6. Imagina só a situação. Eram 6 pessoas em uma sala aplicando o teste para uma criança. Ao redor, assim, da menina, uns ficavam em pé, porque não tinha cadeira para todo mundo, e porque era muita gente aplicando o teste ao mesmo tempo.
em outras salas também. Então, imagina só, a criança deve ter ficado muito feliz, né? E olha que era um teste projetivo, então a qualidade psicométrica com relação à validação de itens, etc., não influencia tanto. Mas imagina... Eu também acho que ela se sentiu pressionada. Na verdade, gente, a criança ela ficou muito chateada. Porque ela tava me confrontando, a menina. Vocês acham o quê? Ela desenhou a casa, né? Aí eu acho que ela não tava feliz por estar ali com um monte de gente, assim. E o pessoal em pé, porque não tinha cadeira em pé, assim. Com os braços cruzados, olhando pra menina, olhando pros desenhos que ela tava fazendo, coitada. Toda vez que ela ia apagar o desenho, ela se tremia toda, a bichinha, gente. Meu Deus do céu. Ai, o comitê de ética ia expulsar. Mas assim, aí ela, quando eu fui perguntar, né, de quem é essa casa? Aí ela, da Violeta. Porque eu tinha falado meu nome, né, no início. Aí eu, malcriadinha. E quem mora na casa? Aí ela, a Violeta, ora, não é a casa não é dela? Aí eu, mas olha, que isso? Que absurdo. Me confrontando desta forma. Quantos anos você tem, menina? Você sabe quem sou eu? Ninguém, mas você não deveria estar fazendo isso. Mas assim, eu acho que olhando pela perspectiva de agora, né? Coitada dessa criança. Com seis adultos numa sala desenhando alguma coisa. Coitada, né? Mas a gente ainda conseguiu resultados bem bacanas. Mas eu acho que foi sorte, porque... Enfim, gente, essas coisas elas não acontecem em um contexto normal. Inclusive, fazer a aplicação de várias pessoas ao mesmo tempo, e quando eu falo de várias pessoas ao mesmo tempo, não é os avaliadores, mas vários avaliados ao mesmo tempo, é um negócio que é muito complicado de se manter. Então, dependendo do teste, lá no teste, inclusive, no manual, tem dizendo com quantas pessoas você pode aplicar ao mesmo tempo. Inclusive, tem um teste que o meu professor da pós passou pra gente, que ele é um teste muito bacana, inclusive ele é baratinho, mas eu ainda vou dar mais uma olhada. Eu falo baratinho, acabei de falar pra vocês não irem pelo barato, né? Mas porque teste é caro, gente, é muito caro. Mas ele é 185, eu acho. Baratinho entre aspas, né? Mas pra um teste psicológico ele tá num preço bom. E ele é um teste pra avaliar habilidades parentais, né? E aí ele pode, lá no manual tem descrevendo que ele pode ser aplicado coletivamente, se eu não me engano. Ou não era esse, não lembro. Mas alguns testes eles podem ser aplicados de forma coletiva, mas a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, em alguns manuais, quando fala de aplicação coletiva, fala que inclusive é recomendado que o avaliador tenha um auxiliar ali, né, para ir retirando dúvidas, etc. Mas é muito ruim, gente, aplicar teste em conjunto, porque principalmente se as pessoas se conhecerem, é um inferno para você manter esse negócio do contexto livre de erro de mensuração. Menino, tome lá. Eu fico imaginando aqueles avaliador psicológico que são contratados para fazer teste em escola. Porque vocês sabem, né? Olha aí, gente, já é uma oportunidade de emprego aí. Para quem quiser seguir nessa carreira de avaliação psicológica, tem muitas escolas que contratam um avaliador psicológico, né? Porque tem X números de criança que talvez ali dentro da perspectiva, talvez tenham algum tipo de patologia, né, algum tipo de transtorno de comportamento e etc. E aí eles contratam, né, e meninas, vocês já viram o preço catalogado lá do CFP para uma avaliação psicológica por pessoa? Querida, imagina só aplicar uns 10, 15 curumi na mesma semana, no mesmo mês, não sei. Mesma semana acho que não dá não, né? Mas é um negócio que rola um dinheiro aí. Sim, tem alguns testes que, inclusive, testes de contexto escolar, normalmente devem ser aplicados no contexto escolar, tá? Se tá lá dizendo no manual que deve ser aplicado no contexto escolar, é porque tem uma justificativa para isso. Então, você vai aplicar um teste que é para o contexto escolar, falando de escola, no manual tá falando que tem que ser aplicado dentro do contexto escolar, aí você vai e aplica, sei lá, numa clínica. Nossa, não sei, já desembocou aí o teste todinho. Mas é bem interessante aí essa... Então, continuando, me perdi no rolê. Então, a primeira fonte de erro, o contexto, né?
o ambiente, se o teste ele foi preparado para aquela população ou não. Segunda fonte de erro, o testando. Gente, e eu acho que não é uma das maiores fontes de erros, mas é uma das grandes fontes de erro. Inclusive, eu lembro que quando eu estava trabalhando com o professor Henk Lai, quando a gente ia fazer aqueles questionários, né, toda a disciplina de avaliação, o pessoal já era quase, como é que fala? Já era quase, meu Deus, a palavra me fugiu da cabeça. Era uma tradição, era isso. Já era quase uma tradição. Todo semestre o pessoal de avaliação psicológica ia mandando aqueles linkzinhos pro grupo, né? Responda minha pesquisa. Nós, estudantes de psicologia, estamos fazendo pesquisa tal. E era muita pesquisa ao mesmo tempo. Todo semestre tinha, gente. Eu respondia tudinho, os bichinhos. Aí tá. Só que a gente ficava chateado porque tinha muita gente que respondia de qualquer jeito, sabe? Só porque, sei lá, alguém tinha incomodado muito aquela pessoa para responder. E a pessoa tinha respondido. E aí, chegou a um ponto que, tipo assim, que o Marcelo falava que dava vontade, né? Que seria interessante a gente colocar lá, tipo, olha, se você não quer responder, se você não tá com vontade, não responda. Claro, não dessa forma, né? Mas não responda, porque se você responder de qualquer jeito, sem vontade, sem motivação, isso vai interferir nos meus resultados. Então, não quer responder, meu filho? Passa o link para outra pessoa. Dá vontade de botar explicitamente isso para esses testes que são mais informatizados, né? Mas assim, quando a aplicação ela é presencial, cabe ao aplicador verificar ali as motivações da pessoa, cabe ao aplicador, se for um teste ali, se for uma escala ou um inventário em que você deve fazer as perguntas para a pessoa, né? Por exemplo, esse teste de habilidades parentais que eu falei para vocês, ele o aplicador ele vai fazendo as perguntas para os pais e vai rabiscando lá as respostas e o que elas representam. Aí, se você percebe no meio do caminho que a pessoa não tá nem um pouco a fim de responder, principalmente trabalhando com adolescente. Gente, trabalhar com adolescente é você observar o tempo inteiro. Se tu vê que a pessoa que tá recebendo ali, ela não tá a fim de te responder, ou ela tá muito nervosa, né, quando ela chega, porque o ambiente de aplicação já é um ambiente que causa nervosismo, principalmente para quem tá em idade escolar. A pessoa acredita que talvez vai ter a ver com a nota dela, que talvez ela vá receber uma punição por aquilo, então a gente tem que ficar atento a tudo. Então, por isso que antes da avaliação psicológica, né, mesmo que, por exemplo, vocês querem fazer uma pesquisa na escola falando sobre ansiedade escolar, e aí vocês pegam um instrumento, escolhem um instrumento tudo bonitinho e querem aplicar. E vocês querem uma amostragem grande, né? Sei lá, vocês querem aplicar com 400 alunos de escolas diferentes. Beleza, muito bacana, só que às vezes o que acontece é que por a amostra ser muito grande e talvez o tempo de aplicação ser muito pequeno, a gente acaba não fazendo da melhor forma possível. E não fazendo, por exemplo, o report. Não é report que fala, eu acho que é outra entonação. Report, não sei. Mas enfim, a gente acaba não fazendo essa interação inicial que é fundamental para que o teste, o instrumento seja fidedigno. Porque se a pessoa não quiser responder, se a pessoa estiver muito nervosa, se a pessoa estiver estressada ali, ou então se você chegar no momento de aplicação, a pessoa falar, vamos logo, me dá isso aí, que eu quero responder logo, que eu quero ir embora. Meu filho, você cancela a sessão ali mesmo. Você fala, olha, percebo que sobre essas... exatamente, Alcione, nesses requisitos é melhor adiar a aplicação. Você percebe que a pessoa não quer, você fala, olha, nessas circunstâncias, né, eu percebo que você não tá tão motivado, não tá se sentindo tão bem. É por isso que em uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico, falando de avaliação psicológica para um contexto clínico, é importante que você pegue ali uma entrevista antes, faça. Quando é para pesquisa, normalmente a gente não tem esse momento da entrevista, né, mais profunda, como você tá, qual é seu histórico de vida, não. Mas esse momento inicial de reporte, gente, por favor, se alguém souber como é que fala essa palavra, peraí, deixa eu botar aqui.
Aí vocês me falam, que aí eu vou me corrigir, porque eu esqueço como é que fala. E aí você adia, você fala, não vai ser possível, né? Porque isso vai dar... eu percebo que você não tá bem pra responder. E isso não vai ser bacana nem pra mim, nem pra você, porque vai alterar aqui os resultados do teste. Outro dia, se você quiser, eu vou continuar aqui na escola aplicando o teste por 2 meses. Se você quiser prosseguir com essa avaliação em algum outro momento, né? Sempre com aquela sutileza o máximo possível, ok? Então, o contexto, o testando, né? E, gente, e o pior de tudo é que às vezes o cara não tá nem um pouco afim de responder e ele responde as coisas certo. E responde tudo certo. E você fica super feliz, mas aqueles resultados estão enviesados do mesmo jeito. Você observou, tá. Digamos que você tá numa situação, beleza. Você percebe que o cara não tá legal, não tá gostando de responder aquilo, porque alguns instrumentos são muito grandes, tem muitas perguntas. Mas aí você dá prosseguimento à avaliação do mesmo jeito e o cara tira um bom score. Aí você fica feliz. Ai, nossa, deu o que eu esperava. Não, peraí, mas seu resultado tá enviesado. Tá enviesado porque o cara fez de qualquer jeito. E aleatoriamente, sem querer, ele acertou tudo. Mas eu não posso garantir que esse acertou tudo aqui, ele acertou de bom grado, ele acertou porque realmente ele estava focado em exercer a atividade, ok? Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. E o teste em si, como eu falei, essa fonte de erro que é do teste, ela cabe aos construtores do instrumento. Não cabe a você falar, esse teste aqui, ele não está muito bom. Não. Quem construiu o instrumento que vai lidar aí com essas fontes de erro que estão dentro do teste, ok? E aí, novamente, para minimizar os nossos erros como aplicador, o que a gente tem que fazer? Né? Como eu falei, os erros do instrumento deixa para quem constrói. Agora, o que a gente pode fazer para minimizar o erro na nossa aplicação, na nossa prática? Primeiro, olhar para a norma. O que é normatização, gente? Vamos relembrar. A normatização são os estudos, né, que são feitos em todo o teste para dizer, olha, os estudos foram feitos com essa população aqui, deu certo com essa margem de população, com esse gênero, com essa idade, nesse contexto. Então, esse teste ele serve para contexto tal, para população tal, para idade tal, entendeu? E ele é para a população adolescente, de 12 a 15 anos. E ele foi adequado para o Brasil, mas ele só pode ser aplicado em contexto escolar. Então, a gente tem, novamente, já falei isso, mas frisando, antes de comprar um teste, a gente tem que observar tudo isso, porque senão a gente joga dinheiro fora, a gente gasta dinheiro com teste só porque a gente acha que ele é interessante e não aplica nunca, vai ficar lá parado, porque depois você vai ler o manual e vai perceber que os estudos não tem nada a ver com o contexto que você quer aplicar. Então, a normatização, né, relembrando esse conceito, são os estudos que adequam, né, o indivíduo a uma média. Então, a normatização é assim, eles fazem um estudo com uma amostragem grande, uma amostragem populacional grande, e aí, por exemplo, eles fazem um estudo e tem uma média ali de scores, de resultado, né? E aí, é a partir dessa média que eles vão comparar os outros resultados. Então, por exemplo, num teste de atenção difusa, né, que é para saber se você consegue prestar atenção em 2 estímulos ao mesmo tempo, se você consegue... Eu acho que é isso, difusa, né? É concentrada, difusa e tem outro tipo que eu esqueci. Mas, não, é a dividida, que você consegue prestar atenção, que você consegue dividir a atenção em 2 estímulos diferentes. Mas, assim... eu até me perdi no que eu tava falando. No instrumento, normatização... sim, tá. Aí tá, eles fazem o teste com uma amostragem bem grande da população, né? E aí eles tiram a média a partir dessa amostragem e aí eles vão comparar os scores das pessoas a partir daquela amostragem. Então, se você tem um score acima, né, do que é esperado, talvez significa que você esteja... como é que fala? Eu esqueci. Mas tem...
no teste de atenção difusa, eles falam que é tipo assim, o indivíduo apresentou 10% a mais do que a média. E esse 10% a mais, ele não é que você é muito atento. Se é 10%, se você foge um pouco da média, isso significa que talvez você esteja desatento. Talvez essas suas funções cognitivas nesse ponto não estejam tão bem aí qualificadas, né? Então, os estudos de normatização são justamente para dar essa média populacional com a qual você vai comparar os resultados das pessoas. Mas, novamente, essa média é num contexto, é com um público-alvo, é com a... Vem, filha! Voltou. É diferente, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Segundo, o rapport. Ninguém me falou como é que fala. Eu acho que é rapport mesmo, né? Rapport. Rapport. Não sei. Mas, enfim. O que é isso, gente? É o contato inicial. É o como que você vai acolher essa pessoa ali naquele âmbito. É a relação que você vai estabelecer com essa pessoa. Report. Enfim. Mulher que... Oi, report. Acho que é tipo report, né? Alguma coisa assim. Obrigada, Teodora. Mas esse contato inicial, gente, ele vai dizer tudo sobre como que as coisas vão ser levadas dali em diante, certo? Violeta, o que eu tenho que fazer para quando eu for avaliar uma pessoa, seja para qual contexto for, né? O que eu preciso fazer para que a gente estabeleça uma boa relação inicial, para que a gente consiga, que eu consiga acolher aquela pessoa? Primeiro, dependendo da idade da pessoa, né? Exclua as formalidades muito grandes, né? Tipo assim, eu vou aplicar um teste, eu vou toda chiquezinha, de terninho, não sei o que. Não, pera. Mas o teste que você vai aplicar é com adolescente, né? Se você for de terninho, saltinho alto, muito chique, a primeira imagem o pessoal vai olhar pra você, você vai... provavelmente muitos deles vão achar... tem a ver com a diretora. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí com a direção, coordenação. Porque normalmente na escola, quem usa trajes assim, né, terninho, maquiagem, é o pessoal da coordenação, o pessoal da direção, né? Então aí você já trouxe um impedimento, porque e pior, você vai aplicar um teste. Pronto, você falar que vai aplicar um teste, um instrumento, acabou, menino. Você tá vestido de terninho, falou que vai aplicar um teste, as crianças vão querer correr. Entendeu? Não vão mais querer saber. Não vão mais querer saber dessa aplicação, não. Então, primeiro, olhar para como que você vai se apresentar, na forma que você vai se vestir, como que você vai falar com essas pessoas, né? Às vezes quando a gente sai da universidade, a gente quer se ater muito à linguagem técnica, porque afinal de contas são 5 anos ou mais nesta bufunfa aqui, né? Então aí a gente quer falar de linguagem técnica, a gente quer ser chique, mas aí depende. Quando a gente vai muito na linguagem técnica e as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando, as pessoas não vão querer estabelecer uma boa relação com a gente. Porque só no seu vestir, na sua fala, você já demonstrou superioridade. Então, e na realidade, você precisa daquelas pessoas, né? Dependendo do objetivo da sua aplicação. Então já quebrou ali total. Então você falar... Vamos até que hora? Como assim, homem? A aula tá na metade. Tudo bem. Aí, beleza, né? Você conversa empaticamente com a pessoa, você recebe ela bem, você se apresenta, olha, eu sou Violeta. Dependendo do público, na verdade, qualquer público, a palavra teste é uma palavra muito forte, sabe? É uma palavra que remete a um sentido muito escolar. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive na hora de dizer o que a gente está fazendo e para que a gente está fazendo, né? É falar, olha, isso aqui é um instrumento que eu vou aplicar, né? Não tem a ver... quando eu fui aplicar na escola, né? O meu instrumento que inclusive era sobre matemática,
A primeira coisa que eu me preocupei em falar é, olha, gente, isso aqui não tem nada a ver com a nota de vocês, tá? Isso aqui não vai prejudicar. Se vocês se saírem mal, não tem problema. Eu não vou... isso aqui não vai servir para nota escolar. Isso aqui é para auxiliar vocês a desenvolver novas habilidades em matemática. Vocês têm dificuldade em matemática? Tem, sim. Então, pois é, esse instrumento aqui é para auxiliar vocês a aprender matemática e ter mais facilidade com matemática. Então percebam que aí já teve uma quebra de expectativa, né? De uma pessoa que vai aplicar um teste de matemática, o que se espera? Então estabelecer esse acolhimento inicial é uma das coisas fundamentais que inclusive minimizam muito o erro, por exemplo, de motivação, que é aumentado por conta da motivação, que a pessoa não está muito motivada para fazer aquilo. E a forma que a gente interpreta os scores. Por que a gente está falando disso aí? Gente, acontece muito em clínica do trânsito. É muita gente fazendo o mesmo teste ao mesmo tempo e você tem que dar a resposta o mais rápido possível e aí a gente interpreta de qualquer jeito, faz as coisas tudo correndo e isso aumenta as probabilidades da gente errar, de os resultados serem enviesados novamente. Por conta da má interpretação desses scores. No manual tem tudo direitinho, gente, como cada coisa deve ser interpretada. Então é por isso que a gente tem que ficar muito atento a isto, ok? Outra fonte de erro gente, uma pergunta pra vocês. Vocês querem ir direto ou vocês querem intervalinho? Não tá tão longe de acabar, não. Deixa eu olhar aqui. Não, pera, esses aqui não são meu não, gente, calma. São 16 slides, a gente já tá na metade. Mas tem alguns que são... Não, a gente já tá na metade, tem alguns que são mais curtinhos. O que vocês preferem? Direto, intervalo, direto... Acho melhor ir direto por causa do negócio do match, né, que... a gente isso. Não pode ficar perdendo tempo aqui. This is true. This is real. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Inclusive, eu acho que já vai cortar de novo minha onda. Mas outra fonte de erro, gente, é a diferença entre avaliadores, né? Cada fonte de erro, ela é transpassada ou ela é prevista através de um instrumento, né? Através de uma medida. A primeira diferença, uma das fontes de erro é a diferença entre avaliadores. Então, dois avaliadores diferentes aplicando o mesmo instrumento, pode ser que as observações e a forma de interpretar dos dois seja diferente e traga um resultado diferente mesmo. Como que a gente faz para transpassar isso aí, para prever isso? Simples, é só você pegar, né? Uma das formas é você pegar o mesmo teste, você levar esse mesmo teste para vários avaliadores, né? E classificar os resultados de cada um e ver se eles se correlacionam. Aí você vai ver se está tendo fidedignidade ou não a partir desse erro aí de mensuração, se está tendo esse erro ou não, né? Outra fonte de erro é a amostragem de tempo. Então, a amostragem de tempo é o seguinte, como eu falei. Professora, as características do ser humano são mutáveis e tudo mais. Beleza, mas os instrumentos, eles precisam estar atentos, eles precisam se ater a isso e precisam ter aí a sua fonte de prever isso. Que esse teste, mesmo que seja aplicado depois de um tempo, né, mesmo assim, ele vai ter um resultado confiável, mesmo que haja aí uma mudança, né? Inclusive, gente, tem algumas características humanas que são mais mutáveis do que as outras. Por exemplo, você vai falar de características de coordenação motora, né? Você vai fazer um teste de capacidades motoras da pessoa. Beleza, se você aplicar um teste com uma pessoa que, teoricamente, já deveria ter ciência e estar dentro de suas capacidades motoras que são exigidas para aquela idade, as coisas não vão mudar muito, né, daqui para frente. A não ser que, sei lá, seja um bebê, aí você aplique de novo depois de 10 anos. Ok, aí sim, né? Mas, assim, se você aplicar com uma pessoa de 35 anos
e aplicar de novo daqui a 1 ano, as coisas não vão ter mudado tanto. É diferente de um teste de personalidade. Um teste de personalidade, essa questão da amostragem de tempo, ela é muito mais suscetível ao erro, porque personalidade é um negócio que está em mudança constante, então você não pode garantir que os resultados sejam os mesmos. Então, mas uma das medidas que é realizada, que são realizadas, uma das medidas que realiza, enfim, que para conter esse erro, para conseguir de alguma forma estimar esse erro, é o teste-reteste, né? Teste-reteste é o quê? Você testa a pessoa, daqui a um tempo você testa ela de novo. E aí você compara os scores e vê se esses scores aí estão correlacionados. É assim, gente. É muito difícil, por exemplo, se você vai fazer o teste em uma criança para falar de linguagem verbal, por exemplo, né? Linguagem verbal é um negócio que, dependendo da idade, está em construção, né? Então, pode ser que nesse meio do caminho aí que você aplica, exista uma intervenção, né? Às vezes a mãe percebe, não sei, o resultado das capacidades de comportamento verbal da criança deram muito baixas. Você informa o resultado para a mãe vai lá, taca o menino no Kumon, vai aprender as coisas, menina, aí você vai aplicar de novo o teste e o resultado dá completamente diferente. Aconteceu uma coisa aí no meio do caminho, sim. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses históricos aí. Se você tem como é que fala? Você tem a intenção de aplicar esse teste 2 vezes, né, nessa criança, é bom nesse meio do caminho, ou quando você for fazer a segunda aplicação, você aplica uma entrevista antes, pergunta se essa criança participou de algum grupo social. Às vezes, por exemplo, a questão de sociabilidade, né? Você aplica um teste de sociabilidade porque a mãe leva a criança para avaliação e a mãe fala, esse menino aqui, ele é muito antissocial, ele não conversa com ninguém e tal, etc. E aí você aplica um teste, dá ali uns índices de sociabilidade muito baixo e tal. Aí você vai, depois de algum tempo, né? Ou então você propõe uma intervenção, porque o sentido da avaliação psicológica é essa tomada de decisão. Então você propõe para a mãe dessa criança, olha, você pode fazer isso, isso e isso. Aí daqui a algum tempo você volta e aí a gente vai aplicar esse teste de novo. Então, aí aplica o teste de novo e você percebe que o índice de sociabilidade dessa criança aumentou. Então, aí temos um ponto positivo, né? Bacana. Houve uma modificação aí. Mas a fidedignidade de teste-reteste é justamente para esses testes, para a maior parte dos testes, mais especificamente, ele é muito utilizado nesses testes em que as características medidas, elas não são tão modificáveis assim, não são modificáveis tão rapidamente. Né? Então, aplicar o teste, depois de um tempo você aplica de novo e compara os scores. Bem simples, só que não, porque é muito caro. Eu tinha falado isso para vocês semestre passado. Teste-reteste talvez seja uma das formas mais bacanas e mais fáceis de você pegar a questão da fidedignidade, mas é caro pra caramba, gente. É caro pra caramba, porque imagina só que para você ter um instrumento já é caro. Você tem que ter as folhas de resposta. Dependendo de para quantas pessoas você vai aplicar, né? Vai exigir tempo. Tempo é dinheiro, mas vai exigir você comprar essas folhas de resposta, né? Para esses indivíduos aí. Você vai ter que ter o tempo de interpretar. Você vai ter que fazer a locomoção do local ida e vinda, dependendo da amostragem, menino. Sei lá, se você quer aplicar com 400 pessoas... Imagina 400 folhas de resposta aí. Aí depois você imagina aplicando 400 folhas de resposta de novo. Então o teste-reteste é bacana, é bonitinho e legal, mas ele é, assim, para pesquisadores via CNPq, via graduação universitária, é um negócio que fica um pouco inviável, né? Muito mais fácil a gente conseguir esses índices de fidedignidade através de coisas mais estatísticas palpáveis via aplicativos, etc. Outra fonte de erro, amostragem de conteúdo. Exemplo, eu botei aqui uma provinha, né, que é o exemplo. Imagina só que eu falo assim, né, eu passo para vocês lerem
o livro todinho da testagem psicológica da Urbina. Ai, desculpa. Da testagem psicológica da Urbina, eu falo, gente, vai ter prova essa semana. Tá, professora, o que vai cair? O livro Fundamento da Testagem Psicológica da Urbina todinho. Vocês vão ter que ler. Eita, meu Deus do céu, lá vai nós ler o livro da Urbina tudinho. Aí vocês vão lá ler o livro da Urbina, passam noites e noites em claro, lendo aquela porcaria de livro falando de estatística, de testagem psicológica. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Beleza. Vocês se mataram de ler. Tiveram alguns alunos, uma grande parte, que falou assim... Eu não vou ler isso tudo, não vai cair tudo na prova, certeza que não vai cair. Eu vou ler só os 3 primeiros capítulos, porque eu acho que eles são os mais importantes e é só isso que a professora vai botar mesmo, ela nem vai ler a prova. Aí vão ter outros indivíduos e vão falar assim, ai não, eu acho que os capítulos mais importantes são os 2 últimos. Então eu vou ler só os 2 últimos capítulos e é isso, o que vier veio, D de Deus, C de Cristo e assim a gente vai. Aí a professora bonitinha também ficou com super preguiça de fazer uma prova do livro todo. E acabou colocando só os 3 primeiros capítulos mesmo. Aí, se os alunos se ajudarem, será que rola, Lara? E aí a professora bonitinha só botou os 3 primeiros capítulos na prova. Né? Desgraçada da professora. Desgraçada da professora pra quem leu o livro inteiro, né? Porque pra quem leu só os 3 primeiros capítulos, aí, olha como é que é aluno, gente. Olha o que aconteceu. Eu já tô vendo a situação na minha cara. Na minha mente, na minha cara, ó. Aí, o aluno, imagina os 2 alunos, né? Esse daqui só leu os 3 primeiros capítulos e esse aqui leu o livro todo. E esse aqui tá revoltado. Eu passei noites em claro, li o livro todo, não caiu tudo, só caiu os 3 primeiros capítulos e eu me foquei no livro todo, eu poderia ter estudado só isso. E o que lê os 3 capítulos vai estar assim, pois é, né, mulher, mas se preocupa não, mulher, vai dar certo por dentro, ele tá estourando de felicidade aqui, porque justamente ele leu só os 3 capítulos que caíram na prova, provavelmente ele vai tirar uma nota ótima. Então ele tá aqui tentando consolar, mas ao mesmo tempo ele tá, caraca, ainda bem que só caiu os 3 primeiros capítulos, se lascou. Tá assim mesmo, vocês são assim que eu sei que são, aquela vem. Mas enfim, aí tá, né? Beleza. Aí, por que eu tô dando esse exemplo? Quem estudou só os 3 primeiros capítulos, provavelmente vai se dar muito bem. E agora, e os coitados que leram só os 2 últimos capítulos? Como esses coitados vão ficar, minha gente? Eles vão tirar uma nota péssima, né? Vão tirar, sei lá, se acertarem 1 ou 2 questões. Então, o erro de amostragem de conteúdo é justamente isso. É exatamente isso. É quando eu não consigo abarcar todos os atributos de um construto. Lembrando que o construto é o quê? É o conceito que você escolheu para o seu instrumento. Por exemplo, eu quero falar de inteligência. Eu quero falar de atenção, eu quero falar de amabilidade, eu quero falar de passividade. Isso é o construto, o conceito que você escolheu. Aí agora, lembrando que, por exemplo, você vai falar de sociabilidade. Sociabilidade é um construto gigante, né, que tem lá todos os seus atributos, todas as suas características. E aí, se você, queridinho, quiser construir um instrumento que fale da sociabilidade por inteiro, você tem que colocar no seu instrumento todas as características da sociabilidade. A não ser que você queira trabalhar com um tipo específico de sociabilidade em um tipo específico de contexto, aí tudo bem, aí você trabalha só nesse foco aqui. Agora, se você quiser abarcar tudo, você vai ter que botar tudo nesse instrumento. Então, o erro de amostragem de conteúdo acontece quando eu digo que eu abarquei tudo no instrumento, mas a realidade é que eu não abarquei tudo, não. Eu abarquei só um pedacinho, só metade. Então, ou seja, se eu abarquei só metade da sociabilidade, quem tem essas características aqui que eu abarquei, quem tem essas aqui maiores, vai ficar muito bem no teste. Mas quem tem só essa outra metade aqui, vai ficar muito mal. E isso gera um erro de amostragem.
Conseguiram entender, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá ficando claro pra vocês? Ou vocês estão novamente no limbo da fidedignidade de não rememorar muito bem o que há? Até agora tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá bom. Então vamos prosseguir. E aí a gente testa essa amostragem de conteúdo através da fidedignidade de formas alternativas, ou seja, tem um construto, né? A inteligência, por exemplo, tem vários testes de inteligência que medem o mesmo construto pelos mesmos fatores, pelas mesmas características, né? Aí, eu vou pegar, esse aqui é meu instrumento, aqui estão os outros instrumentos que abarcam o mesmo construto com as mesmas características. Aí eu vou usar esses dois instrumentos para medir, já que eles medem as mesmas coisas, eu vou usar os dois para ver se eles têm resultados parecidos, né? E pelo método das metades, quando eu divido o teste no meio, e aí eu atribuo um score para cada metade para ver se esses scores se correlacionam também. E essa correlação é feita pelo coeficiente de Spearman-Brown. A minha garganta tá seca, socorro. Outra fonte de erro, inconsistência de itens, heterogeneidade do conteúdo. Inconsistência de itens é quando um item tá falando de uma coisa, tá medindo uma coisa, o outro item tá medindo um negócio completamente diferente. Se você tá fazendo um teste, tá construindo um instrumento que fala sobre ansiedade generalizada, você tá falando de ansiedade generalizada, ou então, sei lá, você tá falando de ansiedade escolar, os seus itens, eles têm que medir isto, e é ponto, porque ele é homogêneo, é isso que ele tem que medir. Aí você vai pegar, você vai fazer um teste sobre ansiedade escolar, na hora de você verificar os seus itens, avaliar os seus coeficientes de correlação e etc, você vai perceber que está medindo ansiedade, mas ao mesmo tempo está medindo outras características completamente diferentes. Aí a gente pode talvez invalidar os seus itens e talvez seus scores. E a heterogeneidade de conteúdo é como eu falei, muitos dos testes que são da área mais comportamental, né, menina? Ela tá adorando passar aqui toda hora na frente do notebook. Muitos dos testes que são comportamentais, né, cognitivos também, mas que eles são testes que se focam em no máximo, não sei, mas se focam em poucos construtos. Então, se eu tenho um teste para falar de inteligência verbal, o teste vai falar de inteligência verbal e ponto. Ele não vai ser heterogêneo, ele não vai falar sobre vários construtos ao mesmo tempo, né? Só que aí, às vezes, o que acontece no teste é justamente isso, que tá medindo a ansiedade, mas tá medindo outras coisas também aí no meio do caminho. E aí isso torna o teste heterogêneo, sendo que eu só queria medir a ansiedade, mas aí eu tô medindo outras coisinhas aí também. Como que eu faço para estimar esses erros? Kuder-Richardson, que é um coeficiente, tá? É uma... Oi. Rapidinho, antes de falar disso pra ver se eu consigo acompanhar. Eu não entendi muito bem como é que se faz para evitar o erro de amostragem de conteúdo. Nessa parte das metades, de você atribuir um score para cada metade do teste. Esse aqui? Sim. Esse aqui? Então, o que acontece, né? Digamos que o seu teste tenha 30 itens, né? Tem lá tem uma forma correta de você dividir os itens pela metade, não é de qualquer jeito, tá? Porque tem alguns itens, a gente viu semestre passado, né? Que tem a relação da dificuldade dos itens, do que exatamente, qual o fator que eles estão medindo, etc. E aí você vai dividir esse seu teste pela metade, você vai aplicar normalmente, tá? Aplica e tal, eu acho que aplica normalmente, agora eu não lembro. Mas aí você vai dividir o score desse teste no meio. Então, vai ter um coeficiente de um pedaço e vai ter o coeficiente de outro pedaço, né? E aí, o coeficiente, você vai comparar esses coeficientes, se eles estão próximos um do outro, né? Se os seus coeficientes que você mediu, nessas duas metades, estiverem muito distantes um do outro, pode ser que os seus scores ou os seus itens estejam com um erro e você vai ter que refazê-los. Ou então, talvez, às vezes o que acontece é que
quando você vai fazer ali, vai construir um instrumento, etc., você vai medir o coeficiente de cada item, né? Cada itemzinho vai ter ali a fórmula, você vai aplicar a fórmula, você vai comparar a correlação daquele item com os outros, você vai comparar a correlação daquele item com o resultado final de tudo, né? Para ver se tá ali próximo. Então, às vezes, o que acontece é que beleza, eu fiz esse teste das metades e aconteceu que os coeficientes, né, eles não se correlacionaram muito bem, um tá muito mais alto que o outro, eles estão muito diferentes. Então vamos olhar aqui um por um e ver quais são os itens que deram o valor de correlação mais baixos. Aí esses itens ou vão ser reformulados ou vão ser retirados. Aí aplica-se de novo, né, isso aí, para ver se agora os resultados deram uma melhoradinha ou não. Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi, então. Uhum. Você compara perguntas que se referem à mesma coisa, entendeu? É isso? Os itens do teste. Os itens que se referem às mesmas coisas. Mas é porque num teste os itens se referem... Quero dizer, vamos lá. O teste tem o construto, né? O construto, vamos lá, falar de inteligência, ok? Nesse construto, tem características diferentes que você atribui em fatores. É porque eu tenho que escanear os testes que eu tenho aqui para mostrar para vocês direitinho como é que são esses negócios de fator. Mas eu vou... eu vou falar do último teste que eu comprei, que é de clima organizacional, né? Então, o teste, ele mede o clima organizacional. Esse é o construto do teste. Beleza. E o clima organizacional, ele é medido através de várias características, né? Que esse teste, ele atribui em fatores. Então, o fator número 1 é o quê? Comunicação. Comunicação é um fator. Segunda, criatividade. É porque eu realmente não estou relembrando e os testes estão lá no meu consultório. Então, não sei se é isso mesmo. Depois eu olho e falo para vocês. Aí tem comunicação, fator 1. Fator 2, resolução de conflitos. Fator 3, criatividade. Então, cada um desses fatores vai ser medido através de itens, entendeu? E aí, você vai ter que tirar o coeficiente de correlação desses itens com relação ao fator que está sendo ali atribuído a ele e com relação ao teste inteiro também. Entendeu? Laura? Tá bom. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês quando a gente entrar com os instrumentos em si. Mas assim, gente, essas questões aqui de erro, né, de como que se faz, de cálculo que se faz, elas são importantes, beleza? Mas elas são mais importantes ainda para a construção de instrumentos. Na graduação, a gente aprende o básico de construção de instrumento, o que a gente tem que fazer, o método e tal. Mas assim, normalmente quem constrói instrumentos são pessoas que têm, no mínimo, assim, um doutorado em avaliação psicológica ou muita experiência na área. Porque é muito chato, muito difícil fazer a construção desse instrumento. São muitas coisas, eles têm que passar por muitas etapas para a gente conseguir chegar num resultado viável aí, comercializável. Nas inconsistências de itens, as medidas que a gente usa é a de Cantor-Richardson e o famoso alfa de Cronbach, tá? Agora a gente vai para o nosso último assunto do dia, para fechar a aula, validade. Para vocês não confundirem mais fidedignidade com validade. Validade é o quê? O teste, ele tá medindo realmente o que ele tá dizendo que ele mede? Se ele tá dizendo que ele tá medindo clima organizacional, é isso mesmo que ele tá medindo? É isso realmente? E a validade é a mesma coisa da fidedignidade. O quê? A validade também depende de você, aplicador. Depende do objetivo que você quer, quais as expectativas que você tem para aquele instrumento. E isso também faz parte da validade. Como eu falei, é importante a gente avaliar o contexto, que ele pode ser... Eu já falei que eu odeio o Google Meet. Por que me mataste, capitalismo?
Vamos lá, gente. Última sala. Eu tava falando pro pessoal da outra turma que imagina se fosse no presencial. Ei, gente, a sala vai fechar. Pega as mochilas de vocês. Vamos sair correndo pra outra sala que a disciplina tá. Vamos fechar a sala. Vamos lá pra outra. Pra finalizar. Viu? Nossa, e o medo de fechar outra sala e sem querer fechar essa? Já aconteceu comigo umas 2 vezes já. Olha aí, gente, mas pelo menos eu sei que se vocês estão trocando de sala é porque vocês estão atentos na aula. Olha aí. Pelo menos vocês têm que voltar. Se vocês não estavam aqui, agora vocês estão. É uma ótima estratégia. Nossa, que horrível, né? A estratégia que eu tô usando na turma do terceiro semestre é fofoca. Aí eu dou conteúdo e conto uma fofoca. Dou um conteúdo e conto uma fofoca. Menino, os alunos ficam a aula inteira lá. Ih, professora, fofoca. Aí eu, mas olha, vocês são, hein? A última fofoca que eu contei foi o... foi o negócio do Setembro Amarelo do meu trabalho, gente. Muito bom. As sugestões que o pessoal dá para o negócio do Setembro Amarelo, gente, é uma melhor do que a outra. Eram sugestões do tipo, a gente fez reunião e tal, né? Pra falar de como que a gente ia levar o Setembro Amarelo lá na empresa e tal. E aí, eu super inocente, né? Vamos lá, gente, vamos abrir aí todo mundo, vamos conversar, deem suas sugestões, brainstorm, vamos lá. Nossa, mas era cada sugestão. Gente, só pra vocês terem uma ideia, teve uma das sugestões que foi pra Setembro Amarelo, né? Mês da prevenção do suicídio aí. Como é? Eu acho que a gente pode Rapidão, professora, pode colocar no slide lá pra eu que ir susto. copiando? Que susto. Desculpa. Tudo bem, eu boto, peraí, rapidinho. Pronto. Aí as sugestões era um negócio tipo assim. Eu acho que a gente pode fazer, sabe o quê? A gente pode dar uma planta pra cada pessoa. Sabe por quê? Porque planta representa vida. E aí, se a pessoa tiver uma planta, ela não vai querer morrer, porque ela vai querer cuidar da planta. Nossa. Ai, meu Deus, são nesses momentos, gente, que a gente exercita a nossa cara de paisagem, de psicólogo, sabe? De a gente não expressar reações. E esse não foi o pior, teve um... Não, Alcione, não é piada não, aconteceu mesmo. Teve uma sugestão que foi assim, né? Que a coordenadora pegou e falou assim: eu já sei o que a gente vai fazer. O pessoal super empolgado, né? Eu já sei o que a gente pode fazer. A gente pode fazer um card, né? A gente pode fazer um card com a foto de todos os funcionários, né? E aí a gente coloca embaixo da foto desses funcionários o cargo de cada um pra gente valorizar. Aí eu, gente, pera. É Setembro Amarelo ou é aniversário de 30 anos da empresa? Não faz sentido nenhum. E o pessoal trazendo umas coisas assim. Eu acho que a gente pode conscientizar. Nossa, surgiu uma palavra aí que talvez interessante. Conscientizar o quê? A gente pode conscientizar as pessoas a vir todo mundo de amarelo o mês inteiro. Olha, primeiro que eu não tenho roupa amarela pra vir o mês inteiro. Segundo, que... Gente do céu. Vocês Pode passar pra trás o slide, professora? Posso. Vocês não são autistas? Nossa, gente, não tem sentido nenhum. Meu Deus do céu. Eu nem lembro por que eu fui falar disso. Sim, porque eu tava falando que fofoca atrai os alunos, né? Tá vendo? Tá vendo como fofoca dá certo? Pois vamos fofocar mais. Mas não adianta eu fofocar sozinho, vocês têm que fofocar também. Porque senão não funciona, já pensou? Eu não tenho fofoco suficiente pra vocês ficarem ligados em todas as aulas.
Ai, gente, ai. Meu Deus do céu, é cada uma que a gente vê. Mas isso é bom? É bom pra quê, gente? Vocês não são retardados? Nossa, tem uma de uma amiga minha que ela estudava na Universidade Federal do Ceará. E aí ela falou que eles convidaram um psiquiatra, né? E tava até falando, inclusive, pro pessoal da comissão da Semana de Psicologia, que eu acho que um dos meus maiores medos é a gente trazer uma pessoa e a pessoa começar a soltar as loucuras, né? E aí, eles convidaram um psiquiatra para o Setembro Amarelo de lá. E aí o psiquiatra solta a pérola de tipo, como é? Não, porque suicídio é um ato de covardia. Menino, meu filho, acabou o report. Acabou ali toda a fidedignidade que se deveria ter naquele indivíduo porque ele era um médico. Acabou. Não tem mais. Não tem como ter, né? Mas... Então, gente, pra finalizar. Não tem. Não tem, cara. Não tem. É um absurdo atrás do outro. Gente, lembra daquela mulher da freira que foi trazer uma freira italiana pra dar uma palestra no Setembro Amarelo. Aí ela começou a falar um monte de coisa super assim... complicada, né? Sem contar que ela era falar italiano e a mulher traduzia, né? Já amiga da Joelma. De comunicação ali. Gente, inclusive, eu já contei a fofoca desse evento de fenomenologia que aconteceu no evento da Joelma, gente. Vocês estão tendo aula com a Joelma, né? Vocês conhecem ela, né? Mas é uma fofoca engraçada, gente. Não é uma fofoca de falar mal, não. Vocês sabem que a Joelma é toda chique, né, gente? Não sei se vocês já tiveram aula presencial com ela. A Joelma, ela é toda chique. E essa freira aí que a Laura falou foi a mesma. A freira é a tradutora, né? A outra não é freira, a teórica, né? Ângela não sei o que lá, que ela sempre traz para os eventos. E aí foi um evento de fenomenologia que eu tava na organização. Só que, gente, o coffee break do meio da tarde tinha sido Bolacha Maria. E só pra vocês terem uma ideia, tava todo mundo com tanta fome, o público, né, do evento, que a Bolacha Maria acabou. Então, a gente da organização, era um sábado, então não tinha nem ônibus direito pra gente sair ali daquele auditório, né, do CAF e comer alguma coisa. E a gente tava torado de fome, os monitores tudinho desmaiando, não tinha um café para que nós pudéssemos aplacar a solidão dos nossos estômagos. Não tinha, minha gente, não tinha. E aí já ia ser o fechamento do evento. Então, o coffee break do fechamento do evento foi um negócio, gente, olha, o negócio tava bonito. A mesa tava linda, assim, né? Eram uns coffee break chique, com aqueles petiscos, assim, em formato de rosa. Mano... O pessoal da organização, os monitores, os alunos e tal, a gente tava com muita fome. Então, quando a gente percebeu que a palestra já tava acabando, a gente se mandou lá pra fora. A gente chegou o coffee break, a gente tá com fome, vamos comer. E aí a gente ficou lá perto, né? Aí quando deu o ok lá do auditório, que acabou, pronto, a gente se lascou de comer, tacou salgado nos copinhos, saiu levando mesmo. A gente tava torado de fome, a gente tinha ficado sem comer o dia todo e tal, comendo. E aí a palestrante, né, chique, italiana lá com a professora Joelma, de besta, ficaram dentro do auditório conversando, sei lá, tirando dúvida de alguém e não sei o que. E a gente se lascando de comer lá fora. Aí a mesa esvaziou. Gente, não tinha mais nada. Foi o vento, assim, que passou na mesa, que não tinha salgado, não tinha mais nada. Tinha, sei lá, um suco, assim, de caixa. E aí, quando a palestrante chegou... na mesa... E a cara da professora... Gente, a professora Joelma é muito chique, ela é muito refinada. Então, imagina a professora Joelma saindo do auditório, né? Ai, não, vamos lanchar aqui, professora Ângela, não sei o quê. E quando ela chega na mesa, só tem uns papéis, uns copos descartáveis jogados, assim. Um suco, velho. E a professora Joelma ficou com uma cara, tipo assim, saindo, tipo...
meu Deus, o que aconteceu aqui? Toda chique assim, né? E a gente tudo escondido lá atrás, com os copos cheios de coxinha. A professora Joelma catando os copinhos assim de cima da mesa, toda fina. E aí a gente tinha uma professora substituta na época, que o nome dela era Pamela, né? E aí a professora Pamela, bandida, chegou lá: professora, eu sei quem foi que fez isso, foi o pessoal da monitoria que comeu o salgado tudinho. Mas olha que desgraçada, que absurdo, a pessoa foi fofocar dos pobres dos estudantes universitários, que vê um coffee break bom uma vez a cada ano, e a pessoa ainda foi fofocar pra outra que tinha sido a gente que tinha comido. Ainda bem que nesse momento todos os salgados já tinham descido da goela. Então, todo mundo fez. A professora Jalma também não falou nada. Eu acho que ela foi... Depois ela foi levar a professora Ângela pra jantar num lugar chique e tal, blá, blá, blá. E aí, mas pelo menos a gente saiu de bucho cheio, porque a gente não foi convidado pro jantar de encerramento. Então, o coffee break era nosso jantar de encerramento, pronto. Não recebi nada por ficar naquele evento, só um certificado. Merecia uma comidinha. Então, foi essa minha experiência com a professora Joelma de evento, gente. Foi muito boa, é memorável. Isso está na minha cabeça até os dias atuais. Que eu não sei, eu acho que a professora Joelma não sei, eu acho que ela é tão chique que ela não imagina que os estudantes que estão ali vão passar fome, estão passando fome. Não sei, acho que ela não estava imaginando isso naquele momento. Mas foi muito boa a experiência, muito boa. A gente correndo com os copos cheios de salgado. Então, pessoal, finalizando aqui. Essa questão da validade, gente, sim, totalmente, Lara, totalmente. Essa questão da validade, né, isso depende tanto do instrumento, mas também depende do aplicador, né? Depende da gente selecionar muito bem os instrumentos os quais a gente vai utilizar para o contexto. Quais são os tipos de validade e as evidências que estão envolvidas? Temos a validade de conteúdo. A validade de conteúdo é o quê? A validade de conteúdo é para saber, é aquela história da prova. É para saber se eu estou conseguindo colocar todas as características do construto nesse teste, ok? Se os itens que eu estou colocando, se esse instrumento ele é claro, se ele é relevante, se ele é representativo, se os itens dele representam realmente o construto que ele está medindo. Essa é a validade de conteúdo. Como é que eu meço ela? Oh, peraí, cadê? É no outro. Tô louca. Como é que eu meço a validade de conteúdo? Eu envio o meu teste para juízes, tá? Eu envio o meu teste para juízes. Os juízes vão avaliar item por item para ver se o item ele tá realmente relevante, ele tá pertinente, se ele é claro. Eles vão avaliar esses quesitos aí para saber se os meus itens estão bacanas ou não, tá? A validade do construto, né, é para ver se os resultados que você está obtendo, né, e as inferências que você está fazendo com base nesses resultados, eles têm a ver com o construto. Que as interpretações que você está realizando a partir desse instrumento, elas estão coerentes. Se esses scores estão coerentes com o que eu estou medindo, né? A validade do construto é uma das mais difíceis de se avaliar, tá, gente? Ela precisa passar por toda uma validade estatística. É quase um processo de pesquisa, tá? Se vocês forem ler no texto que eu passei lá no Classroom, é quase uma nova pesquisa fazer essa validade de construto. Normalmente o pessoal vai para a validade de conteúdo. É porque assim, para você construir um instrumento, você não precisa testar todos os tipos de validade. Normalmente os pesquisadores escolhem uma ou dois tipos de validade para você testar ali, né? Então, no manual dos instrumentos tem lá a validade que foi utilizada, foi a validade de conteúdo. Normalmente o pessoal usa muito a validade de conteúdo. Apesar de ela ser um pouquinho mais relativa, né, ela é um pouquinho mais fácil de se realizar. A de construto, não. A de construto, você vai ter que avaliar item por item, vai ter que avaliar ele estatisticamente, vai ter que avaliar ele teoricamente. É pesado, punk. E temos a validade de critério. A validade de critério, ela tem a ver com os critérios externos. Por exemplo,
Se eu construir um instrumento sobre depressão, né? Como que eu vou validar esse meu instrumento através do critério? Simples. Eu vou pegar pessoas que têm o diagnóstico comprovado de depressão, ok? Que estão ali mesmo, já passaram por laudo, já tá tudo certo. E aí eu vou aplicar esse meu instrumento, porque o meu instrumento é para dizer se a pessoa tem ou não ali um indício de depressão, né? Aí eu aplico com essas pessoas que já têm um diagnóstico. E aí, se os meus índices derem altos, né? Então significa que meu instrumento tá medindo bem, porque essas pessoas já têm um diagnóstico depressivo. Se o meu instrumento ele serve para detectar isso e está detectando muito bem, essas pessoas que já são comprovadamente pessoas com depressão, isso significa que o meu instrumento está válido através do critério, ok? Isso normalmente é obtido também através de comparação, né? A gente compara esses instrumentos, inclusive estatisticamente, tá certo? Opa! E é isso, gente. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar algo que ficou no semestre passado sobre... sim, só para clarear mais para vocês. A questão da normatização, né? Normatização, como eu falei, são os estudos de amostragem de população e das regras que você tem que seguir quanto à questão de público, a questão de contexto, a qual deve ser aplicado, etc. E a padronização tem diferença, tá? Normatização pensa em norma, pensa em estudos que qualificam a média aí, né? Para você comparar os resultados. E a padronização são as regras claras do teste. A padronização é o quê? Quando tem lá no manual bem bonitinho dizendo como aplicar, onde sentar, você que pergunta ou você só entrega a folha de resposta, quais perguntas você deve fazer, o que você deve observar, como que você deve se portar, etc. Isso é padronização, porque quando a gente aplica um instrumento, não pode um aplicar de um jeito, outro aplicar de outro completamente diferente, a não ser que o instrumento permita isso, essa abertura, né? Mas normalmente tem regras claras de o que fazer, como aplicar e como proceder mediante a situação de avaliação. Tudo bem? Ai, gente, meu Deus do céu, minha cabeça tá pra estourar. Alguma dúvida, queridos? Algum questionamento? Pode botar o slide? Posso. Pronto. Mais uma vez. Opa. Pronto. Aí. Mas qualquer coisa, Laura, eu vou deixar os slides no Classroom, tá? Tá bom. Então vamos... Professora, repete normatização? Normatização? Sim. Normatização é a seguinte. Para você construir um instrumento, você tem que testar ele. Meu Deus, a gata entrou de novo. Vem, minha filha, vem. A normatização é o seguinte, você precisa testar esse instrumento em uma amostra da população, certo? Beleza. Dessa amostragem vai surgir a média, não é? Então, por exemplo, você tem um instrumento de ansiedade, né? Aí você, beleza, constrói um instrumento e aí tem uma média. Essa média é das pessoas que não têm ansiedade, que estão ali na norma, né? Aí, se você vai usar essa média como base para julgar as outras pessoas. Então, digamos que a média é, sei lá, porque, gente, eu não conheço muitos testes de ansiedade, eu preciso ficar mais atenta a essas coisas aí. Mas, por exemplo, digamos que a norma é você tirar um score de 50, ok? Aí, digamos que o seu teste deu 63. Então, você vai comparar esse score com a norma. O seu valor deu um pouquinho mais acima do que o padrão. Então, isso talvez tenha uma representatividade, talvez um indício de que haja aí um sintoma de ansiedade. Isso é a norma. E a norma, gente, ela é efetuada com base em contexto, com base em idade, com base em gênero, com base em classe socioeconômica. Então, tudo isso a gente precisa estar atento para que nós não caiamos no erro de aplicar instrumentos em populações diferentes a qual aquele instrumento foi construído. Ok? Ficou claro, Alcione? Conseguiu entender? Gente, vocês entenderam? Vocês conseguiram aí
refaiscar algumas coisas que talvez não tinham ficado tão claras no último semestre, que a gente fez o último semestre que nem uns doidos, né? Correndo pra lá e pra cá, vai, faz isso aí, corre, faz não sei o que, e ensina isso aqui, e aula de psicometria, estatística em um dia só, e corre, 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 faz tudo. Então eu espero que vocês tenham conseguido capturar essas essências aí, mas a gente vai ainda falar muito de fidedignidade e validade nesse semestre, porque a gente vai entrar em contato com os instrumentos, né? Então vamos lá. Eu vou chamar, gente, só quem eu não vi na aula, tá? Quem eu não vi aqui. Professora, volta mais um pouquinho. Só um momentinho. Aqui? 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 Sim, Tá. sim, obrigada. Nada.